Muito bem, gente. Estamos aqui para a continuidade da leitura do nosso livro Essencialismo, do Greg McKeown. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 12. E o capítulo 12 tem um título interessante: Descomprometer-se. Nós vivemos numa sociedade que sempre fala muito sobre o comprometimento e quanto que o comprometimento é importante. Aqui, indo na contramão do pensamento tradicional, nós temos um livro que fala a respeito de se descomprometer. Vamos entender melhor isso daí. A influência de custos perdidos é a tendência de continuar investindo tempo, dinheiro e energia numa proposta que sabemos ser mal sucedida só porque já gastamos o valor impossível de ser ressarcido. O não essencialista não consegue se libertar dessas armadilhas. O essencialista tem a coragem e a confiança necessárias para admitir seus erros e se descomprometer, sejam quais forem os custos perdidos. Grosso modo, este capítulo fala sobre aprender a perder. E por que é importante aprender? Porque quem perde 2, muitas vezes está evitando perder 4, 8, 16, 32. Então, a ideia do descomprometimento é a gente ter uma clareza de quando não vale mais a pena estar comprometido com uma ideia, com uma atividade, com um investimento, admitir isso, especialmente se isso vier a partir de um erro nosso, e ir em frente de outras oportunidades. O efeito dotação é a tendência de subestimar o que não é nosso e supervalorizar o que já possuímos. Esta é o que ele chama de uma das armadilhas, tá? Do comprometimento. Infelizmente, também temos essa tendência no caso de atividades não essenciais. O projeto que não chega a lugar nenhum no trabalho parece muito mais importante quando somos o líder da equipe responsável. Fica mais complicado de se livrar do compromisso de ser voluntário na venda de bolos para caridade quando nós é que tivemos a ideia. Então é muito importante a gente avaliar aquilo que a gente faz. Então, eu sou o dono, eu sou o gerente, eu sou a pessoa que está fazendo isso. Avaliar se isso que a gente está fazendo realmente vale a pena. Se realmente é algo interessante. E às vezes não apenas para o outro, mas especialmente para nós. Muitas vezes a gente se mantém em projetos profissionais ou mesmo pessoais que não nos agregam em nada. E a gente continua só porque foi a gente que começou. Né? Então é muito importante tomar muito cuidado com essa armadilha. Uma outra estratégia aqui. Finja que não é dono. Tom Stafford descreve um antídoto simples para o efeito dotação. Em vez de perguntar que valor dou a este item, deveríamos indagar: se eu não possuísse esse item, quanto eu pagaria por ele? Se eu não tivesse essa oportunidade, o que estaria disposto a sacrificar para obtê-la? Se eu já não estivesse envolvido nesse projeto, quanto me esforçaria para entrar nele? Então, aqui a gente faz uma reflexão interessante que é: se eu estivesse vendo isso de fora, eu iria querer entrar? Eu iria querer me meter nisto? E se eu quisesse, quanto de fato eu iria querer? Essa é uma forma de lidar com este efeito, dotação, que a gente estava falando anteriormente, porque nos coloca num outro lugar. Essa mudança de perspectiva faz com que a gente veja os defeitos, as inconsistências e o real valor daquilo com o qual estamos envolvidos. É uma forma de se colocar à distância. Supere o medo do desperdício. Hal Arks, professor de psicologia da Universidade Estadual de Ohio, estuda juízos de valor na tomada de decisões e estava curioso com o enigma. Por que os adultos são muito mais vulneráveis à influência dos custos perdidos do que as crianças? Ele acredita que a resposta é uma vida inteira de exposição à regra de evitar desperdício, de modo que quando adultos já estamos condicionados a não parecer esbanjadores, nem para nós mesmos. Abandonar um projeto em que se investiu tanto dá a impressão de que tudo foi em vão e aprendemos desde cedo a evitar desperdícios. E eu acho que aceitar que o que a gente está fazendo é um desperdício é de uma libertação interna gigantesca. Até porque muitas vezes a gente começa algo com uma boa intenção. Mas nem sempre essa boa intenção é suficiente e nem sempre as nossas ideias antes eram realmente boas. Mas é só quando a gente entra em algo que a gente vê: vixe, mas esse negócio não... Eu pensei que era maravilhoso, mas não é bom não. Agora, se a gente é capaz de dizer isto, a gente é capaz de validar o desperdício. Putz, desperdicei.
Não foi bom. Joguei meu tempo, meu dinheiro fora. E é isso. Joguei meu tempo, meu dinheiro fora. Ponto. A gente não pode ganhar sempre. Admita o fracasso para começar a ter sucesso. Só quando admitimos que foi um equívoco nos comprometer com alguma coisa, podemos deixar este erro no passado. Se continuarmos negando o equívoco, ficaremos rodando em círculos à toa. Não deveria ser vergonhoso admitir que falhamos. Afinal de contas, no fundo, estamos reconhecendo que agora somos mais sábios do que antes. Então, isso daqui é tema de terapia. E vale para tudo. Negócios, relacionamentos, escolhas pessoais. Admitir o erro, admitir o equívoco, é muito importante porque a gente aprende. Quando a gente não admite, a gente fica tentando distorcer a realidade para fazer com que aquilo que a gente sabe que não está nos agregando pareça que está nos agregando. Então, essa sabedoria eu consigo dizer que aquilo que não está me agregando, não está me agregando. E eu errei no passado. Grosso modo, percebam que gira muito em torno disso. A aceitação das coisas que são inúteis ou que não são agregadoras para nós. Busque uma segunda opinião neutra. É bom buscar uma segunda opinião. Uma pessoa que não esteja emocionalmente envolvida na situação, nem seja afetada por nossa escolha, pode nos dar permissão para parar de insistir numa coisa que claramente não está dando certo. Esse é o famoso amigo, porque você fica uma hora chorando, hospitando, e daqui a pouco ele vai falar assim, e por que você está nesse negócio? Né? Esta é a pergunta, esta é a frase que a gente precisa ouvir. E muitas vezes quem está de fora tem uma facilidade enorme, porque de fora fica óbvio que algo não tem nada a ver com a gente. Tenha consciência da influência do status quo. Né? Então, aquela ideia de eu não vou sair daqui porque se eu sair daqui eu perco o status. Mas às vezes manter-se ali também vai te fazer perder o status e pior, vai fazer perder o status de uma forma que depois vai ser difícil se recuperar. Por quê? Porque você cometeu um erro e ficou dentro dele. Aplica o orçamento base zero. Ao calcular um orçamento, os contadores costumam usar os dados do ano anterior como base de projeção. Mas no orçamento base zero, eles partem do nada. Em outras palavras, cada item do orçamento proposto deve ser justificado desde o princípio. Né? Então, qualquer uso de tempo, energia ou recurso precisará ser justificado outra vez. Se não se encaixa mais, elimine. O que significa? Né? Então, em vez de alocar o tempo com base em compromissos existentes, suponha que não há compromisso nenhum. Todos os anteriores sumiram, então comece do nada, perguntando qual deles você de fato acrescentaria hoje. É possível fazer isso com tudo, das obrigações financeiras aos projetos que você se dedica, até menos nos seus relacionamentos. E aí entra essa parte. Se você está olhando para algo e entende que não tem justificativa para você manter aquilo na agenda, tire. Pare de assumir compromissos à toa. Isso, óbvio, essa é uma base do essencialismo. A partir de agora, faça uma pausa antes de falar. Parece óbvio, mas esperar 5 segundos antes de oferecer seus serviços pode reduzir muito a possibilidade de assumir compromissos dos quais você se arrependerá. E isso também é um aprendizado muito importante. Né? Às vezes a gente vê pessoas que trabalham com clientes, né? Às vezes você olha assim e pensa que esse cliente aqui vai dar um monte de problema. Mas você oferece serviço mesmo assim. E o cliente dá um monte de problema. Às vezes a gente precisa fazer uma pausa para esperar, para ver, para confirmar algumas coisas, para daí executar de fato. Né? Supere o medo de perder oportunidades, isso daqui também é uma base do essencialismo. Né? Eu costumo dizer que aquilo que não nos agrega não é uma oportunidade. É um jeito mais fácil e simples da gente aprender o que é e o que não é uma oportunidade para nós. Tá? E assim, essas são algumas das dicas que ele dá nesse capítulo 12, como uma forma de você aprender a se descomprometer. De uma certa forma, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: aprender a se descomprometer é aprender a aceitar que algo não está mais sendo útil, algo não está mais sendo interessante, ou simplesmente que eu errei. E isto é muito importante na vida, tá? Por quê? Porque quando a gente assume isto, a gente aprende. Se a gente não assume, a gente fica tapando o sol com a peneira. Vejo vocês nos próximos capítulos.